Obrigada. Bom dia, pessoal. Oba, obrigada. Antes que eu me esqueça, obrigada de novo. Antes que eu me esqueça, já que a gente teve um pouquinho, né, de invasão do nosso tempo, eu queria desejar uma excelente prova para vocês, tá bom? E assim, uma das sugestões, eu sei que vocês estão super preparados, olhar o caderno todo, fazer o rascunho da redação, se jogar para a prova que vocês acham mais confortável, né? E responder, tentando responder todas as questões. E não fazendo como alguns alunos já fizeram, partindo do fim para o começo. É bom ir para o começo, porque o problema do Enem são os cadernos. Vocês não sabem onde estão as questões fáceis de vocês. Estão ouvindo? Eu estou com um caderno rosa, minha amiga está com um caderno amarelo. Pode ser que no caderno amarelo dela, as questões mais difíceis se concentrem nas primeiras. E aí ela vai saltando, porque, infelizmente ou não, a TRI é fato. Tá? Eu vi alunos que acertaram muitas questões, cujas notas foram ruins. E gente, né? Página 13, tá bom? Esse material é do professor, e o Fábio me convidou gentilmente. E, assim, eu tive que fazer uma reestruturação, porque é um atrevimento a gente querer falar de alguns escritores em menos de 1h30, com certeza. E, assim, como o Fábio passou, deixa eu dizer outra coisa para vocês sobre sugestões. É bom sempre focar nos gêneros textuais, eles são maioria da prova. Uma outra boa proposta, inclusive na prova de 2014, foram 9 questões de usos da língua, portanto, variantes linguísticas. É uma boa pedida. Também dá uma olhadinha nas tecnologias, que eu acho que o problema do aluno sobre tecnologia, vocês que são tão tecnológicos, é extrapolação. Eles botam, às vezes, textos e colocam dentro dos itens questões que acontecem, mas não acontecem no texto, e aí vocês acabam extrapolando. Eu sei que vocês estão muito bem preparados, e eu estou desejando que vocês tirem, pelo menos em linguagem 777, né? Porque é uma prova, tudo 7, que é o número da perfeição, mas é uma prova de baixo. Vários meus alunos que não passaram em medicina, não passaram também por causa de linguagem, tiraram 480. Então, a média é baixa, porque os alunos menosprezam também a linguagem. Eles se jogam na redação para 1.000 pontos, se jogam em humanas, que tem crescido um pouquinho, e deixa a linguagem. Se colar, colou, tá bom? Ok? Tenham todos uma ótima prova. Eu estou torcendo por vocês mesmo. Bom? Bem, esse grupo aí, Modernismo de 30 a 45, nós temos esse ano um impasse, porque o ministro, inclusive acho que vocês leram, ele não vai aceitar nenhuma questão de postura ideológica, ou política, ou de gênero, ou de sexo, mas eu não queria que vocês pensassem nessa coisa como, vem vir uma prova terrível. Esse grupo aí tem um grupo que falou muito fortemente, né, ideologicamente, como Vinícius, como o próprio Drummond, mas eles são muito múltiplos, eles têm uma abordagem muito ampla. Então, assim, nós temos aí essa segunda fase. Essa segunda fase, ela é de consolidação, ela tem uma preocupação filosófica, existencial e espiritual, porque eles participaram de uma revista chamada Festa, mas eles herdaram algumas coisas ainda dos primeiros modernistas, sobretudo o pessoal aí da Irreverência, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, tá bom? Então, eles são ainda muito ligado a esse panorama que vai acontecer no mundo e no Brasil. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês deveriam saber, ou com certeza sabem, um desses escritores aí que tomou como base um poema chamado Rosa de Hiroshima. E ele fez uma poesia linda falando sobre a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, né, essa bomba atômica que caiu. Vocês têm alguma noção de quem tenha sido Drummond? Quem? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Por exemplo, alguns falaram da Era Vargas, por exemplo, alguns falaram da Segunda Guerra Mundial, como o Drummond. Portanto, esse momento aí vai, com certeza, impugnar muitos escritores, né? A gente está, no mundo, vendo a quebra aí da Bolsa de Valores de Nova York, que foi uma loucura. Mas aqui no Brasil, era Vargas, e o Vargas, né, outro grupo aí, muita gente foi presa, inclusive os regionais, como o Jorge Amado fugiu para a Argentina, o outro grande, maravilhoso, que encontrou a Olga Benário Prestes, né, que é o Graciliano, mas esse pessoal aí da poesia, o Vinícius era diplomata, portanto, ele não precisou ficar muito no Brasil.
E o Drummond ficou ali numa linha existencial, sem querer falar assim muito de perto, tá bom? Não existe literatura sem um panorama histórico, econômico, social. E aqui estão as características muito importantes desse momento. A reflexão do fazer poético, que são os metapoemas, de que o Enem gosta muito, né? Com certeza, todos falam muito sobre fazer artístico. Aí a poesia social e de combate, a gente viu isso, sobretudo, no Vinícius. A poesia existencial e filosófica, que nós vimos muito no Carlos Drummond. A espiritual e religiosa, a gente viu muito na Cecília, no Murilo Mendes e no Jorge de Lima, todos com maior liberdade formal. E o resgate do soneto foi muito primoroso, com certeza, com Vinícius. A gente lendo a biografia do Vinícius, a gente percebeu que o Vinícius era da embaixada e ele escrevia sonetos perfeitos. E um dos colegas de embaixada perguntou para ele, certa feita, de que parte do Camões ele tirou o soneto. E ele tinha que dizer que o soneto era dele. Ele foi um sonetista maravilhoso, tá certo? O maior nome de todos é o Carlos Drummond. Ele foi eleito melhor poeta e maior poeta do século XX, tá certo? Inclusive, porque, muito obrigada, querida, porque um dos poemas dele, A Máquina, né, do Tempo, que é o maior poema que a gente tem até hoje, então ele foi considerado o poeta mais importante, né, mineiro, mas quem vai ao Rio, quem já foi ao Rio, sabe a importância que ele também teve no Rio, passou muito tempo trabalhando, inclusive na época do Getúlio Vargas. Bom, ele está aí, né, contemplado com os livros. Uma coisa boa que eu estou pedindo a Deus que tenha acontecido, a prova está prontinha, é que no ano passado, eu acho que vocês fizeram prova, a prova foi muito literária, mas não foi de literatura, concordam? A prova foi muito literária para saber ler texto literário e causou um estranhamento muito grande. Eu acho que vocês lembram de alguns poemas difíceis de ler, um que a mulher chegava de vermelho e se descrevia de vermelho, e no fim o eu lírico dizia, é euzinho mesmo que ela quer. E era um poema difícil porque vocês tinham que conhecer a ideia do vermelho, que é a cor da sedução. E o cara ali muito metido, né, a ser o dono da verdade. Aí teve um poema também muito difícil, que dá comida aos urubus, daqui a pouco os urubus não precisavam mais comer. Teve Casa de Vidro. Nós tivemos muitos poemas, muito, muito, muito mesmo, literários, o que impugnou muito a prova de vocês. Eu quero dizer para vocês, como professora, a gente pega uma saia justa, porque a gente também comenta a prova. E a gente viu vídeos dos professores comentando um item, e não era o item oficial. Aí, em outro vídeo, um outro professor lá do Sudeste comentando a resposta de outro item, que também não era a resposta. Imagine vocês, coitados, que eu queria ver esse pessoal, eu digo, viu, Fábio, eu digo sempre para meus alunos, eu queria ver esse pessoal que inventou esse formato de prova fazendo prova, para ver como eles sairiam. Porque são 90 questões e mais uma redação. Meu Deus, eu só fico pensando em vocês. Tomara que eles não marquem esse item, porque é uma casquinha de banana aí muito forte. Bom, alguma poesia é o primeiro livro dele, O Sentimento do Mundo. Aconselho algum dia vocês da universidade lerem, é o livro mais compreensível, porque poesia é um problema. Aí tivemos outra aí, A Cecília. Pelos títulos, a gente já vê uma pegada dela muito simbolista, né? Vaga música, é a poetisa, ou a poeta, como todos dizem, a da sugestão. E também outros grandes nomes, como Vinícius de Moraes, Jorge de Lima e o Murilo. Mas não vou mentir para vocês, eu deixei de contar quantas vezes o Drummond já apareceu em prova do Enem. E certa feita, acho que era 2009 ainda, ele já tinha aparecido mais de 20 vezes. Aí eu desisti de contar, porque realmente ele é muito bom. Aí temos aí a primeira Cecília, né? Os temas a solidão e a perda amorosa, a passagem do tempo, que é assim, uma das grandes causas da poesia dela, a passagem do tempo. E a gente tem que se preocupar com a linguagem, com o vocabulário, a efemeridade, todos passamos, né? Se envelhecemos, o tempo é inexorável. E as características mais pontuais na obra dela, a poesia intimista, o que nos convida a ler mais nas entrelinhas do que ler decodificadamente, a subjetividade, a musicalidade. Ela é uma poetisa muito boa para o questionamento de estar agora no mundo, mas também ela é muito boa para fazer questões, se eles quiserem, de texto literário. Uso de símbolos, imagens. Um dos símbolos de que ela gosta muito é justamente o mar, né? O mar sempre muito misterioso. Então, a Cecília Meirelles, a única mulher
e são poucas as mulheres, né? E eu não pude usar todos os poemas dela, mas um poema que pode estar em prova, se eles quiserem, mesmo um poema de questionamento social e político, ele falou sobre os Inconfidentes, mas ela também usou ficção. Então, aí para vocês verem a pegada aí, ela falando sobre a passagem do tempo, o título Retrato, a gente já percebe que ela vai fazer uma retratação, e ela diz o seguinte: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha que lindeza. Vocês acham que ela está falando sobre que dois temas, pessoal? Eu acho que ela está falando sobre o envelhecimento, sim, mas que envelhecimento? Físico e psicológico. Eu sei que vocês estão super cansados, eu vejo, né, algumas pessoas super cansadas, estamos todos, mas me diz aí um momento que vocês acham que ela está falando da velhice física e outro olhar que ela está falando da velhice, por exemplo, espiritual ou psicológica. Muito bom, né? Nada contra vocês que são aí da biologia, as pessoas velhas ficam muito geladinhas, né? O metabolismo já não é mais o mesmo. E eu queria um momento que ela fale sobre envelhecimento psicológico, ou próprio estar no mundo, ou espiritual. Eu não ouvi, não. Eu não tenho esse. Está vendo? Ela falando da questão do coração, que nem se mostra. Então, olha como é complicado ler se a gente for ler sem perceber. Então, me parece que rosto tem a ideia do físico, é algo que eu posso desenhar, é um retrato. Já me parece que quando ela fala face, é a imagem que todo esse envelhecimento causou nessa personagem, nesse eu lírico, que você pode dizer que qualquer eu lírico passa por isso. Se a gente não morrer cedinho, o tempo é inexorável, ele vai passando e deixando as suas marcas, com certeza, inapagáveis, indeléveis. Por exemplo, acho interessante quando ela, no segunda estrofe, ela diz que as mãos estão sem forças, estão paradas e frias, e parece que ela agora está mais presa, ela está menos emotiva. Uma das coisas curiosas que nos ocorrem, eu acho que vocês já perceberam isso, embora vocês sejam bem novinhos, quase embriões pelas carinhas lindas aí, mas vocês já viram quando a gente vai envelhecendo, que a gente vai falando menos, vai sendo menos afoito? Não, com certeza. A gente já não toma muito aquelas decisões precipitadas, é ou não é? É sim. Quando vocês eram adolescentes, vocês se achavam mais super-heróis, era não? Nada acontecia para vocês. Era ou não era? E agora vocês já têm o mesmo pensamento? Eu acho que não. Eu acho que a gente já tem mais cautela um pouquinho. Por exemplo, a primeira prova de vocês do Enem, acho que vocês fizeram, sei lá, no primeiro ano, vocês podem estar no terceiro agora, sei lá. Foi do mesmo jeito quando vocês enfrentaram a prova? Claro que não. Por isso que a gente tem que fazer tantos simulados. Então, ela está falando aí da velhice, do envelhecimento. Eu sei que a gente não pode demorar muito, porque nós temos uns outros escritores, ok? Bom, eu acho que eu passei uma paginazinha assim. O Murilo Mendes. O Murilo Mendes, a gente colocou, o professor colocou o Murilo Mendes, mas desses poetas da geração de 30, é o menos prova e, sobretudo, o que mais interessa ao Murilo Mendes, que ele é também da facção surrealista ou religiosa, dizem que é o primeiro poeta surrealista que a gente teve no Brasil. Ele é mais interessante fazendo crítica ao Brasil, inclusive, eu acho que vocês lembram da canção do Exílio, sim? E ele escreveu uma das canções do Exílio, paródia, mais lindas. Então, ele apresenta muito o senso da modernidade, os poemas são repletos de conteúdos muito originais, cenas cotidianas, só que, às vezes, é tão difícil entender o que ele está falando, que o texto fica um tanto quanto vertical, tanto quanto hermético, tanto quanto surreal. Não dá para você compreender tanto quanto você compreende, por exemplo, o Vinícius, ou mesmo o Drummond. Tem uma linguagem meio que religiosa e também uma preocupação com o social. Eu coloquei esse poema porque eu já acho que há uma intertextualidade muito grande. O mal samaritano. Vocês lembram de algum samaritano? O bom samaritano. Qual a diferença entre o mal e o bom? O bom
Até os inimigos ele acolhe, né? E o mal tem pouca solidariedade. Eu sei que o momento é um momento crucial. E como nós, do Ceará, somos tão solidários, né? Como a gente é bom samaritano, vocês estão vendo aí, né? As coisas que nos acontecem, a gente se lança logo para dar a mão. E é um poema que o professor escolheu. Eu escolheria a canção do exílio, né? As avessas que ele fez, porque mostra, inclusive, que nós somos roubados, porque ele diz que nossa terra não tem mais terra e nossa terra não tem mais ouro. E, com certeza, o ouro que nos foi roubado já há muito tempo, né? Que a gente sabe disso, já no Barroco a gente via a suntuosidade que já estava sendo jogado em outro patamar. E ele diz umas coisas muito interessantes que a gente se vê nesse poema. Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse grupo é que é impossível a gente ler um poeta modernista e não se colocar em alguma situação. O mal samaritano. Quantas vezes tenho passado perto de um doente, perto de um louco, de um triste, de um miserável, sem lhes dar uma palavra de consolo. Eu bem sei que minha vida é ligada à dos outros, que os outros precisam de mim, que preciso de Deus. Quantas criaturas terão esperado de mim apenas um olhar que eu recusei? Pelo menos diante desse mal samaritano que ele mostra aí, né? A gente não vive sozinho, a gente vive numa cadeia. E por mais que a gente se isole, tem uma hora que a gente vai ter que sair da nossa bolha. E ele acha que o sofrimento do outro não o balançou tanto. E ele percebe na lucidez dele que deveria ter estendido a mão. Outros mostram o contrário. No começo, vocês vão ver daqui a pouco, né? No começo, o Drummond ficou muito individualizado. No segundo momento da vida dele, ele percebeu que ele deveria falar menos dele e falar mais do que o mundo estava aí acontecendo, tá bom? Nós temos aí o Vinícius. Eu acho que o Vinícius passeou pela vida da infância de vocês. O Vinícius não foi só um poeta. O Vinícius também foi um grande compositor. Qual o momento do Vinícius, pessoal? Pela data aí de 30, foi do tropicalismo, foi da Bossa Nova, foi dos Mutantes. Bossa Nova foi um dos maiores. Inclusive, naquela geração, hoje a gente não pode dizer isso, que seria preconceito, né? Mas as pessoas diziam muito que ele era o branco mais negro do Brasil, porque enquanto havia um apartheid, o povo do morro, os sambistas, fazendo lá no Morro do Livramento os poemas, e Vinícius embaixo, no Rio Fervoroso, Copacabana, Botafogo, e ele se juntava com os sambistas para compor. Vinícius também tem umas curiosidades muito interessantes. Ele casou 9 vezes, mas ele só teve 5 filhos. Só, porque ele podia, matematicamente, o saldo foi baixo, né, não? Ele podia ter tido pelo menos 9 filhos, um por casamento. Mas é muito interessante que ele também foi um poeta muito perfeito para a criança. Vocês lembram de algum poema dele? Vocês já cantaram alguma música dele infantil? Lembra do pato? Que vocês cantavam errado, lá vem o pato, pato aqui e pato acolá, mas não é assim. Lá vem o pato, pata aqui, patacolá, que é para imitar o andar, né, o balançar do pato. E ele também fez uma das grandes composições, e podia cair em prova, o Pum, ele descreveu o Pum, não sei se vocês lembram na música. Não tenho forma, não tenho cor, mas se sou cheiro, me chamo Pum. Alguma que geração aqui do menino. Pois é. Vocês lembram do menino maluquinho que eles ficavam debaixo do cobertor para ver quem suportava mais tempo? Né? Uhum. Então ele vai lá descrever. Então ele tem umas coisas muito interessantes que ele gravou para a criança, porque ele teve 5 filhos. É assim, um dos poderosos desse momento. Ele tem umas fases literárias muito importantes. A primeira fase dele é a preocupação religiosa. Ele foi criado como um ser religioso católico, e depois eles todos que são católicos deixam essa angústia católica, mas depois eles discrepam. Outra coisa que se fala muito do Vinícius, que pode vir a ser prova porque ele não causa problema nenhum, é o que ele achava sobre o erotismo. Acho que todo mundo aqui lembra do Vinícius como um poeta erótico, né? Ele causou problemas muito sérios com as mulheres, sobretudo, porque ele disse que as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E uma coisa curiosa, ele casou 9 vezes, mas ele foi um homem muito inteiro. Segundo as biografias, ele só saía de uma mulher para outra quando tudo acabava.
Ele não ficava. E quando ele saía para as noitadas, né, porque ele morreu de cirrose hepática, ele não estava com mulher nenhuma, ele estava compondo com Tom Jobim. Então, ele disse que ele foi um homem, todas as mulheres dele se davam bem, porque ele disse que ele ia até exaustão. Quando não dava mais, acabou e ponto. Bom, ele é preocupado com a questão religiosa, a angústia existencial deles todos aí, diante da condição humana, o desejo de superar por meio da transcendência mística as sensações de pecado, culpa e desconsolo que a vida terrena pode nos oferecer. Eu acho que alguns católicos aqui presentes, inclusive eu também, tem hora que a gente faz uns questionamentos, né? A gente tende a não entender e depois do tempo passa, inclusive para quem é religioso aqui, a gente tem uma pressa tão grande de tudo acontecer e passar logo, né? Só que nós temos relógios diferentes. O relógio de Deus é um e o nosso relógio é outro. Só que para quem é católico ou para quem é religioso sabe que o melhor relógio é o dele, porque quando as coisas nos vêm, elas são realmente nossas. Nem sempre a pressa é excelência. Ele tem uns textos muito longos, com versos também longos, uma linguagem abstrata, alegórica e declamatória. Alguns poemas dele a gente lê como se estivesse declamando, e vocês vão ver daqui a pouco quando a gente tentar ler um deles aí. A segunda fase é a fase mais erótica, né? Ele vai falar sobre dos tipos de amor, a saudade, o desejo, a paixão, o espanto, a sensualidade. Ele já esteve na lista da USP Unicamp. E a USP Unicamp pegou um soneto dele, ele irreverente, que eu posso falar qualquer linguagem, né, Fábio? É literária. E aí ele vai fazer o soneto, é um poema fixo, poderoso, formal. E aí ele vai escrever o soneto para falar no dia que ele deu uma bela mijada, por favor. E aí ele sai, ele vai dizendo como é que ele está, nu da cintura para cima, tal. E o soneto termina ele dizendo, porque ele queria que a gente entendesse também que as necessidades fisiológicas, quando elas são liberadas, elas causam um pouco de prazer e de contentamento. Mas, com certeza, pegar um soneto formal para falar no dia que ele saiu e deu uma bela mijada, é, no mínimo, irreverência que eles todos são aí, tá bom? Não pode deixar de pensar nele como poesia social, né? E também o amor para ele sabia, ele tinha consciência de que o amor acaba. E por isso que para ele tinha que acabar inteiro, para ele não virar um fantasma e a gente ficar sempre procurando na pessoa atual o que a gente não conseguiu realizar com a pessoa do passado. Bom, eu escolhi esse poema, que eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Alguns poemas viraram música, com certeza, e eu podia escolher muitos, mas eu não posso escolher muitos por causa do tempo, né? Será bom que a gente tenha tempo de fazer algumas questões também. E se vocês também quiserem perguntar alguma coisa, com certeza. Ele escreveu muitos sonetos, soneto de separação, que já caiu na prova da UES, um soneto muito perfeito, que a gente deveria dar uma olhada, soneto do amor total, mas esse soneto de fidelidade projetou Vinícius para todo o século e seclório, amém. É um soneto italiano, como a geração de 30 fez, e o que é um soneto italiano? Estrutura, 2 quartetos e 2 tercetos. Se nós medíssemos aqui, né, fizéssemos a escansão, que é a divisão métrica, todos perfeitos decassílabos, com certeza, e ainda termina com uma espécie de chave de ouro, que é o último verso, tá bom? Portanto, então, o soneto tem 14 versos, e alguns poemas dele, sonetos, ele fez com versos alexandrinos, que são 12, mas, de modo geral, ele fez decassilábico. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu acho que, se ele escrevesse só esse poema, não sei se vocês concordam, ele já seria o grande Vinícius. Concordam? Perfeito. Vocês imaginem, estilisticamente, porque ele colocou entre parênteses, e posso dizer do amor que tive, não tenho mais, está vendo?
Agora acabou o ciclo e os parênteses sempre aparecem para dar maior importância ao que a gente está dizendo. E ele escreve em primeira pessoa, vai dizendo que tudo vai acabar, mas olha o último verso como ele é perfeito. É infinito, mas só enquanto dure. Então é um paradoxo, já que infinito é até eterno. Mas então, essa é a prova de que os 9 casamentos dele devem ter sido assim. Ele ficou até onde o casamento deu certo, a afetividade deu certo, o respeito deu certo, o amor deu certo. E se não deu, acaba. E eu acho que ele diz uma coisa muito interessante. Eu fui a um casamento no ano passado, e era o padre Eugênio. Eu achei lindo ele dizer uma coisa que a gente nunca ouvi, eu nunca ouvi ninguém dizer. Quando o padre, que o casamento, que o amor, ele disse uma coisa muito perfeita. Que o casamento ele é difícil porque são duas pessoas diferentes tentando ser uma, mas que o amor também, o amor não é só luz, o amor também é cruz. E que às vezes a gente tem que abdicar de várias coisas para poder a gente também ser feliz e também o outro. E que a felicidade minha ou a de vocês não está na mão do outro, a felicidade está na nossa mão. E a gente é que faz essa felicidade se prolongar ou acontecer. Então, aqui, pelo que a gente percebe, né, a gente tem que amar a exaustão, ter zelo, fazer tudo, ter encantamento, deixar a pessoa pensando em você o tempo todo e você nela, e as coisas vão. E se, por acaso, acontecer como tudo acaba, e foi infinito enquanto dure, mas ele foi completo, ele foi infinito, né, na visão dele. O Jorge de Lima, amigo de vocês, alguns aqui médicos, ele também conviveu, é muito interessante ele, porque ele fez uma poesia muito, muito, muito ligada à questão afro também, porque o pai dele, a família dele teve um engenho e ele viveu. Esses todos aí, pelo que vocês percebem de idade, né, eles são todos muito longevos, se tivessem vivos, porque eles estavam ali, né, alguns rapazes ainda na Segunda Guerra Mundial, viram as coisas acontecerem, mas ele não se preocupou muito com a Segunda Guerra. O lado dele católico, né, da revista Festa, ele, desculpem, a Cecília Meirelles, ele e outro Murilo Mendes, que eles escreveram juntos. Olha que coisa, o misticismo, a religiosidade, a metafísica, sempre a questão da existência, que nos incomoda até hoje, a questão social, as camadas mais sofridas, inclusive os africanos, né, que ele vai mostrar, a sensualidade feminina, a escravidão do ser humano, né, ou o preconceito que a gente vai mostrar, os aspectos, né, do africanismo, a fala popular, mas ele tem muito essa coisa da linguagem oral, que um dos projetos mais interessantes que eu acho do modernismo é justamente fazer uma literatura que a gente entenda. Eu tenho certeza absoluta que se a gente fosse ler aqui alguns poemas parnasianos ou simbolistas, que a gente ia ter uma dificuldade tremenda, a linguagem muito polida. Aqui não, ele fala. E a sensualidade muito feminina, né, que ele vai fazer. E um dos poemas mais interessantes, que ele vai fazer um poema em prosa falando dessa negra fulô. É uma pena que seria bom que a gente lesse tudo. Eu tenho algum tempinho, né? Mais ou menos. O meu tempo é 12h30, é? 12h30, né? Então, vamos tentar. Se vocês quiserem ir, podem ler aí acompanhando, mas eu vou tentar ler mais de perto. E a gente tem que ler devagarinho e com atenção. Já foi prova, inclusive no passado, prova do Enem, quando ela não era para medir a nossa potência de entrar na universidade. Essa negra fulô. Fulô é uma corrutela de flor. Então, já está dizendo aí que essa fulô deve ser uma mulher meio que bonita, ter dotes físicos, enfim. E eu vou chegar um pouquinho perto, né, para a gente ler um pouquinho melhor. Essa negra fulô, ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo. E, assim, era tão bom se alguém ficasse lendo, porque a gente tem que ler e parar. Como o pai dele veio de engenho, né, de poderes, às vezes essas negras chegavam ainda muito novinhas, e elas iam crescendo, e os donos, os senhores de engenho, usavam sexualmente, porque elas não podiam dizer nada, né? No banguê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, era a fala da sinhá.
vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Então, aí ela não é só uma escrava, ela é uma mucama, né? Então, a Sinhá, que é a dona, né, a casada com o senhor, né, o poderoso, né, do engenho, essa negra fulô, essa negrinha fulô, ficou logo para a mucama, para vigiar a Sinhá, para engomar para o senhor, essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, era a fala da Sinhá. Vem me ajudar, ó fulô, vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné. Vem balançar minha rede, vem me contar uma história, que eu estou com sono, fulô. Então, a senhora Sinhá, né, a poderosa, ela não faz nada, né? Então, ela fica ali inerte e a mucama tem que fazer tudo por ela. Claro, isso era um momento de escravidão ainda. Essa negra fulô era um dia uma princesa que vivia num castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou na perna do pato, saiu na perna do pinto. O rei, senhor, me mandou que vos contasse mais 5. E aqui é muito interessante que ele vai lá na oralidade, né? Eu acho que vocês aqui no Ceará já ouviram essas histórias que são contadas, né? Tem muitos livros que resgatam isso. Entrou na perna do pato e saiu na perna do pinto. E ela contava. E essa coisa da história de princesa, que às vezes eles contavam, as negras contavam da história lá da África, né? E ouviam seus descendentes também falarem. Ó fulô, vai botar para dormir esses meninos, fulô. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, pelos figos da figueira que o sabiá beliscou. Era outra cantiga de roda, né? Que fazia os meninos embalar as crianças, né? Os brancos. Essa negra fulô, essa negra fulô. Fulô, ó fulô, era a fala da Sinhá, chamando a negra fulô. Cadê meu frasco de cheiro que o teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Então, a gente já percebe, ela contando a história, e já sabe que a fulô está chamando muita atenção do senhor. Ela vai dizer que ela roubou, porque, como ela não, é o cabo de guerra mais fraco, né? Ela vai ter que pagar por isso. O senhor foi ver a negra, levar couro do feitor. A negra tirou a roupa. O senhor disse, fulô, a vista se escureceu, que nem a negra fulô. Então, na hora que a vista dele escureceu, não é que ele passou mal, não. É a sedução, né? De ela se despir diante dele. Essa negra fulô. Ó fulô, cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê meu terço de ouro que o teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, foi você que roubou. Essa negra fulô, essa negra fulô. Olha aí, ela não achou suficiente, não aconteceu nada ainda, e ela vai continuar insistindo assim. Ah, o senhor foi açoitar sozinho a negra. Vocês imaginem que ele foi com o feitor, então ele não podia, né? Tinha que deixar o feitor longe para ele ficar sozinho com ela. Agora, quem vai tomar as dores é o Senhor, mas o Senhor já está com certeza aí de olho nessa fulô. A negra tirou a saia e tirou o cabeção. Cabeção, aquelas coisas, não sei se vocês lembram, parece uma pijama que elas usavam debaixo da saia, né? Tirou tudo, porque ele pediu para ver se os objetos estavam ali. A negra tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele pulou, tá vendo? Nuinha, a negra fulou. Essa negra fulou, ó fulô, cadê o teu senhor, que nosso senhor me mandou? Aí, olha como ele se encantou por ela, e pelo final, parece que ela vai ser uma das amantes dele, com certeza. Ah, foi você que roubou, foi você que roubou. Então, parece que a suspeita da Sinhá de condenar para poder ela ser punida, ela estava mais preocupada em que ela fizesse toda essa festa aí para o Senhor, o que aconteceu. Então, ela vai ser uma das amantes. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, que eu acho que esse texto pode ter sido uma intertextualidade. Vocês já ouviram falar de uma escrava chamada Anastácia? Já viram uma foto? Que ela tem uma mordaça. Vocês lembram? Vocês lembram da história? E depois eles botaram... E ela chamava muita atenção, porque ela era uma negra, mas tinha os olhos claros. E ela ficava fazendo açúcar. Chamou a intenção do coisa, botou. E ali os ferros é para não conseguir escapar, né? Porque era não só um colar, tinha os ferros, na hora que fosse correr na mata, ela acabava sendo degolada. E aí, como ela viu que quando ela botou isso, chamou muita atenção dos olhos. Aí
Sinhá mandou botar, e só por causa de um torrãozinho de açúcar que ela pegou, mas na verdade não era o torrãozinho de açúcar. O problema é que ela chamava muita atenção do Senhor, tá vendo? A gente percebe que existiram outras negras flor na vida, tá certo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei se vocês já perceberam, e não estou dizendo que vai acontecer isso, tá? Vocês já viram que tem uns textos interessantes que vêm dos livros da USP e Unicamp? Vocês notaram? Eu tenho a impressão que várias questões foram dos professores da USP e Unicamp, inclusive esse ano, que não precisa exatamente ser de postura ideológica. Eu acho que vocês veem aí os Racionais, os MCs, 30 anos. Ele fala justamente dessa coisa da negritude. E me lembrei muito deles porque podia ser qualquer outra pessoa que roubou, mas aí ela disse que quem roubou foi a negra. E tem um poema deles, que é uma música, versículo 4, versículo 3, capítulo 4, que ele diz justamente isso, que basta ser um adolescente ou um jovem ser negro, que ele já está estatisticamente com a arma no pescoço, porque apesar de todas as mudanças que aconteceram, ainda é assim, né? Se for um pobre, estiver correndo, ele está fugindo, né? Tem todos esses preconceitos. Se for um rico, ele pode estar se exercitando. Então, a gente vê que, apesar de tudo, as coisas não mudaram tanto assim. E temos outros livros, por exemplo, que já foi prova do Enem, não sei se você ouviram falar de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Foi do Enem. Essa Maria Carolina também, redescoberta pela Unicamp, ela fala justamente sobre isso. E uma das coisas que ela fala do preconceito, que na favela onde ela morava, em Canidé, na hora que ela estava escrevendo, as próprias pessoas da favela, pobres quanto ela, diziam: como é que você vai escrever? Você é uma negra, não sei o quê, você é mulher. Então, ela escreveu, e ela escrevia para não morrer de fome, porque nem sempre havia comida. Mas um livro muito interessante, Diário de uma Favelada, que é Quarto de Despejo, que combina muito com essas coisas todas que vocês estão vendo aqui, tá bom? Bom, existem outros poemas dele muito interessantes, mas o Drummond precisava ocupar um pouquinho mais a nossa aula, porque Drummond é o cara, realmente essas fases todas dele, e sua expressão em francês. O Drummond também foi tradutor. A gente vê hoje, vocês fazem muita coisa ao mesmo tempo, é verdade. Mas no passado, eles faziam menos coisas, mas faziam coisas mais intensas, né? Todo mundo fazia. A gente vive parecendo robô, a gente faz muita coisa, mas muita coisa superficial. É ou não é? Alguém aqui fala integralmente duas línguas, assim, integralmente? Fala assim, fala a sua língua com muito respeito. Mas está vendo? Eles são mais intensos. A gente é mais pulverizado, porque vocês têm que correr em busca de tudo, né? O mercado de trabalho. Então, eles todos falavam francês, sabiam francês, que era a língua de prestígio na época. E gauche é uma expressão em francês que quer dizer o torto, o desajeitado, o esquerdo, o que veio sofrer. E eu começo perguntando uma coisa para vocês. Quem não for católico religioso, eu quero que me desculpe, é porque eles estão uma pegada religiosa, tá certo? Vocês já viram que tudo que é esquerdo não é bom? Vocês lembram o que aconteciam com os canhotos, com os esquerdos na Idade Média, né? Vocês lembram? Eles eram amarrados, a mão era amarrada. Para quê, pessoal? Para ele aprender a escrever como eles sofreram. Alguém lembra de um zero à esquerda? É uma coisa boa? Não, vocês vão ter muitos zeros à direita, eu estou vendo aí depois de formados, né? Com certeza os 6 dígitos, 7, 8, sei lá quantos. Vocês lembram de uma oração que diz que Jesus está sentado à direita, tá vendo? O esquerdo é sempre uma visão não muito boa, e daí a gente já sabe, se a gente souber o que é que significa o gauche, a gente já sabe que vai ser alguma coisa, né, desajustada, desajeitada. Aí a segunda fase dele é a fase social, que é uma fase muito importante. Inclusive, ele falou aqui da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria e de outras. O signo do não, que é exatamente a questão mais metafísica, e a memória. Eu acho que todo mundo sabe aqui que uma das coisas mais interessantes da nossa vida é a nossa infância. Segundo os estudiosos, a nossa infância é como um porão. Ela fica ali guardadinha, mas ela está sempre vindo à tona. Dizem que seremos melhores pessoas quando temos melhores infância. O problema é o que é que a gente julga que é melhor. Tá? Bom, as temáticas dele, o amor, a solidão, o passado, o cotidiano, a fraternidade e a interrogação sobre a existência. Não sei se vocês lembram, muitos falam do amor. Claro que o Vinícius falou de todos os tipos de amor, sobretudo o amor carnal, porque ele via a mulher como um produto de sensualidade.
Eles todos falam da solidão do estar no mundo. Eles todos estão preocupados com a questão cotidiana. Vários deles com a fraternidade, porque foi uma geração que passou por muitos problemas, né? Vargas, a Segunda Guerra. E quando uma guerra acontece, são muitos anos. A gente tem até hoje problemas. As crianças, os bebês que estão aí vivos da Segunda Guerra têm seus problemas. Mas ele foi o que mais se interpelou, interrogou a existência, o estar no mundo para quê? E é por isso que ele é mais difícil. A linguagem é seca, às vezes, exata, precisa, humor. E eu quero dizer para vocês que não é aquele humor que se eu cair daqui de baixo vocês podem rir ou se eu tropeçar. É um humor fino, é um humor de quem entendeu do que ele está falando, não é um humor escrachado. A ironia, o poema piada, que ele ainda herda dos primeiros modernistas, né, da primeira geração. A meta-poesia, que é escrever poesia falando sobre a construção. Inclusive, um dos textos do Enem foi um poema dele falando sobre o ato da escrita. E outra coisa, ele nega todas as fugas da realidade. Ele acha que quanto mais a gente negar, mais estamos afirmando. Dois poemas bem diferentes. Para eu falar um pouquinho do Drummond, desculpe eu dizer isso, eu precisava de 6 meses, no mínimo, pela densidade que o Drummond impõe, tá certo? E esse poema de 7 faces, segundo os estudiosos, se você fosse ler o poema todinho, está toda a vertente da escrita poética dele. E ele diz, 7 faces, não são por acaso as faces e também não é por acaso 7. 7 sempre é aquela ideia do número da perfeição, por causa da construção do mundo, né? Grande Deus é arquiteto perfeito. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, me disse, vai, Carlos, ser ghost na vida. Quer ver? Vocês não acham que é uma paródia de anjo? Os anjos costumam ser tortos? O que é que o ângelo simboliza, pessoal? Um anjo? Eu não vi, não. Perfeição. O que mais? A anunciação, né? Não, pessoal? Você conhece algum anjo que anunciou alguma coisa e o quê? O anjo Gabriel anunciou o quê? Muito bom. E o que que ele anunciou para ela? Oh, que um Salvador viria, né? Com certeza. E aí ele faz uma paródia do anjo. O anjo está ali com a trombeta, né? Sei lá, fazendo anunciação. O anjo de vocês não é torto. O anjo que eu estou anunciando é o anjo da aprovação. Vai dar certo, com certeza. E o anjo não vive na sombra. Tem um anjo que ele era muito predileto e acabou transgredindo, ele acabou caindo. Que anjo é esse? Lúcifer, está vendo? Mas todos os anjos não estão na sombra. Então, a gente já percebe que o Carlos Drummond está falando, e ele usa o nome dele, que ele vai passar alguns momentos torpes, alguns sofrimentos na vida, né? E com certeza ele já nos anuncia. Outro poema muito interessante foi este. Ele saiu na revista da Antropofagia, em 28, né? Nem tinha começado ainda esse movimento, que foi 30. E foi muito interessante, porque esse poema foi achincalhado pela crítica brasileira. E muito tempo depois, foi o que eles disseram. Né? E para vocês verem como nada é por acaso. Tudo que a gente vive tem uma razão de ser. Nem sempre a gente comenta para as pessoas ou a gente revela com palavras. Eu vou dizer para vocês que eu li. Ele tinha, o primeiro filho dele nasceu e morreu em horas. Você imagina o que é uma pessoa arrumar tudinho para esperar o primogênito? E aí o filho dele morre em horas. E aí ele ficou muito triste. Depois ele teve uma filha, alguns anos depois. E ele foi escrever um poema porque os donos da revista pediram, escreva aí um poema. Aí ele começa no meio do caminho. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa existência. E aí ele repete muito. Aqui não está todo o poema, tá certo? A gente teve que dar uma fragmentada. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Alguns críticos acharam que é um poema enjoado, porque ele repete o tempo todo, né, pessoal? Tinha uma pedra, e no meio do caminho, no meio do caminho. Mas se a gente olhar, né, essas repetições todas, e se a gente olhar que é um poema, vocês acham que a pedra poderia ser
traduzida por quê? Eu acho que a gente tem uma pedra todo ano, né, Fábio, que é a aprovação, né? Por exemplo, nós professores temos uma pedra nesse caminho, sabe qual é? A gente está se questionando como vêm as provas, vocês não acham, não? Claro que não vem uma prova difícil, mas eu estou louca para ver a prova. Se eu pudesse, amanhã seria dia 3. Não, eu disse, se eu pudesse, eu não posso. Vocês querem que demore mais, pessoal? Para quê? Se eu disser para vocês que isso não é fato, quanto mais tempo nós temos hoje nesse mundo tão pulverizado, menos aproveitamos porque nos cansamos mais do que realizamos. Tá certo? Não é verdade. Então, quanto mais cansaço, pior para a gente. Quer ver? Hoje há uma prova aí na cidade, e meus alunos vão fazer prova hoje e amanhã. Se eles forem bobos, vão sair da prova, 7 horas da noite, e vão estudar. Se eles forem espertos, vão dormir. Né? Não, para descansar. Porque a gente precisa de uma memória boa. O cansaço é um traidor contra a gente. Quer ver? Alguém aqui nessa sala, além de mim, já foi fazer alguma prova cansado? Rendemos bem? Erraram como eu questões facílimas? Fizeram provas doentes como eu? Nos saímos um pouquinho mal? Tá vendo? Deus é perfeito, eu tenho que ter descanso para isso. Eu não quero que fique muito tempo essa prova dia 3, que venha a prova do dia 3, não é não, pessoal? Amém, eu também acho, amém, com certeza. Bom, quer ver uma coisa interessante? Eu acho que a pedra podem ser os possíveis obstáculos, sim ou não, pessoal? Que todos nós vivemos. Mas a gente pode pensar numa pedra material? Sim. Se jogarem uma pedra aqui bem grande nesse corredor, ou eu sou inteligente e passo por cima da pedra, ou eu fico sem poder passar, é ou não é? Se a pedra for bem alta, eu vou ter dificuldade de ultrapassar essa pedra, é ou não é? Então, eu acho que toda hora que ele estava repetindo que tinha uma pedra no meio do caminho, ele estava dimensionando que alguns obstáculos não são facilmente removíveis, né? Que a gente precisa de um tempo de maturidade para isso. E uma coisa que eu achei muito interessante é como ele é modernista. Eu queria saber, obrigada, se algum aluno aqui dessa sala podia dizer assim, lá na redação, nós tem um governo, a gente pode usar essa expressão coloquial, pessoal? Não, está vendo? Tinha uma pedra no meio do caminho, quando ele deveria dizer, no meio do caminho havia ou existia uma pedra. Mas ele está a serviço da literatura modernista, que é coloquial, que é irreverente, que podia escrever do jeito que bem quisesse. Aqui, ó, ele não está escrevendo nenhuma forma fixa. Tem versos mais longos, tem uns versos pequenininhos, né? Porque ele é um poeta modernista e podia, da segunda geração. E eu achei outra coisa interessante, enquanto ele é bem cotidiano aqui ele é mais formal. Retinas tão fatigadas. Eu sei que vocês sabem que a retina é importantíssima. Ele poderia dizer só visão, vista cansada, né, não? Com certeza, e que ele não deve nem estar falando de vista literalmente, se alguma coisa nos impactou, não é a visão que é o nosso pior, o pior é o nosso sentimento, e não uma pedra que está no meio do caminho, tá bom? Ele foi depois, né, eles acharam, os críticos depois descobriram, que esse poema era um poema brilhantíssimo, inclusive, eu não sei se vocês sabem, as universidades, de um modo geral, não gostam de colocar muito poeta vivo ou escritor vivo, vocês sabem qual o motivo, né? Porque eles vão em público. Vocês lembram do Enem, que o Gabriel, o pensador, detonou com a questão do Enem? Vocês ficaram sabendo? Ele disse que a resposta que o Enem deu não era a resposta que deveria. E ele criticou severamente. Então, o pessoal da prova vai pensar mais vezes com poeta vivo. Na Europa, ninguém estuda para fazer trabalho com escritor vivo. Por quê? Porque ele pode mudar toda a vertente do que ele escreveu e você perder todo o seu trabalho. E morto não incomoda, pelo menos em tese, né? Então, depois de muito tempo, inclusive depois de morto, aconteceu uma coisa com ele que não queria, o material fala rapidamente. Ele escrevia umas poesias eróticas, mas não era só erótica, me desculpa, Drummond, fisiologicamente sexual, tá certo? O nome do livro é Amor Natural. E ele pediu sempre que não queria que o livro fosse publicado, mas a filha já tinha morrido, ele só tinha uma filha, e eles morreram perto, porque ele disse que se a filha morresse, que ele não teria mais como viver. A filha morre, dias depois ele também morre.
Tá? Essas coisas que a gente não consegue explicar, mas que Deus sabe muito bem. E aí, depois que ele morreu, publicaram esse livro Amor Natural. E assim, por mais que você perceba, vocês mulheres, sobretudo, e os homens aqui desse auditório, que os homens são eróticos, mesmo que falem de religiosidade, a gente lia aqueles poemas, porque eu tive que ler alguns, claro, né? E você fica assim, cadê o Drummond? Porque você vê um Drummond, né, filosófico, que está preocupado no estar no mundo, as coisas que podem acontecer quando estamos vivos, e que nem sempre é luz que acontece para a gente, umas sombras podem atrapalhar o nosso caminho, tá certo? E aí, esses são os poetas, mas, por exemplo, eu queria ter colocado outro poeta, que é o meu predileto dessa geração. Não sei se vocês já ouviram falar de um lindo, fofo, chamado Mário Quintana. Ai, quem gosta do Quintana também? Lindo. Se eu viesse aqui, eu ia sortear um livro para você, do Mário Quintana. Ele é demais, né? Mas não estava no... Com certeza. Eu amo também o Mário Quintana. Bom, e aí tem algumas questões. Eu sei que eu tenho um pouquinho de tempo. Eu não vou tentar não ir à exaustão, que eu estou vendo o cansaço de vocês. Tem alguns aqui que já estão praticando a medicina, que estão tão abatidos, parecem médicos UTIstas. Entendeu? Estou vendo assim uma pegada, monitorou os pacientes, né? Não é fácil, não, a gente sabe. Bom, vamos tentar fazer alguns exercícios, mas eu queria não sair daqui sem fazer o número 10 de classe, porque foi o número 10 que o professor colocou como um exercício que caiu na prova do Enem. Eu sempre acho que a gente tem que dar uma olhadinha, ter foco com o que já caiu em prova. Tanto que eu desejo para meus alunos, como eu desejo para vocês, 3 coisas: saúde. E outra coisa, confiança e motivação. Sem essas 3 coisas, impossível. É ou não é, pessoal? Se eu não tiver motivação, eu levanto da cama, pessoal. Viria para a aula hoje, pessoal? Se eu não tiver foco, pessoal, eu passo no vestibular? Eu adorei quando o Fábio falou do AUS, como vocês gostam da UES. Eu vi um grito de... Ó, tá vendo? Com certeza. Eu vou lá. Como a gente não leu este poema ainda, tá bom? É da Cecília. Eu vou ler um pouquinho e depois eu vou fazer a questão. Agora, na prova, o que é que eu faço? Leio logo, ficou pequenininho. O nome do poema é Motivo, e eu já sei se é motivo. Ela vai dizer por que ela escreve. Aí já sei que é a Cecília. E aí agora vou ler o comando, sempre. Mas vamos supor que eu conhecesse o poema. Se eu conhecesse o poema, eu podia logo fazer uma releitura dele e ir direto para a questão. Se eu não conhecer, é melhor descobrir logo o que eles querem, porque supostamente, sem conhecer poema, eu não vou ler só uma vez. Interpretando o poema de Cecília Meirelles, pode-se afirmar corretamente que o mesmo tem como ideia central o fato de que, palavrinha muito forte, se ele disse central, ele deve ter outras coisas aqui que poderiam acontecer como resposta, mas só não pode porque o central é o principal, é aquilo que é primordial. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Lembra da característica dela? Ela tem consciência total que nós somos efêmeros, que a gente não é, por mais longevo que a gente possa ser, a gente, né, se despede esse neolocal para a gente ficar a vida toda. Ok? Aí tem alguns grifos importantes, né? O motivo, aqui o porquê, já está dando uma explicação. Fugidia, né? Porque as coisas escapam das nossas mãos. E ela faz uma antítese muito grande. Ela sabe que não vai permanecer fisicamente, mas ela sabe que vai permanecer na obra dela. Então, os grandes escritores, ou os escritores, ou as pessoas públicas, elas morrem biologicamente, mas não morrem literalmente por conta do que deixam para a humanidade. Para vocês, qual seria a melhor opção? Arrasaram, eu já estou vendo 777, mas pode ser 877. Pode ser a linguagem que nunca aconteceu, 977. Topam? Eu também topo. E se for do Ceará, melhor ainda. Não é não, pessoal? Porque vocês viram como vocês se garantem? Em tudo.
tá bom? Aqui outra, agora de novo sobre a Cecília. Eu tenho um pouquinho de tempo, eu vou tentar responder. Aqui, 1, 2, 3, mas a gente sabe que isso é uma constante para o S. Eu vou lembrar da US maravilhosa, mas um tanto que maldita. 1, 2, 3 é mais fácil, é mais difícil da gente chutar, né, não, pessoal? Porque tem todas as possibilidades. Então, qualquer discrepância que eu tiver aqui, sabe por que não ficou pior ainda? Porque todos podem estar verdadeiros. Olha que horror. Bom, sobre a vida e obra de Cecília Meirelles, a partir deste poema, né, que a gente leu nesse instante, considere. Cecília Meirelles participou do grupo Festa, grupo literário católico, de cuja vinculação possivelmente herdou a tendência espiritualista. 2. Para a escritora, o tempo elimina tudo, as ilusões, o amor, o corpo e mesmo a memória. É o que se comprova com o verso, eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E o terceiro item, os versos. Eu canto porque o momento existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Revelam a preocupação da autora com o cotidiano e o trivial. Aí olha o que diz. Pode ser que um seja falso, pode ser que só sejam verdadeiros 1 e 2, pode ser que todos sejam verdadeiros e pode ser que só o 2 e o 3. Quer ver uma pergunta que não quer calar? Vocês notaram com certeza algum verdadeiro já? Sim, diz aí o que vocês consideram. Não, mas um que vocês consideram que é verdadeiro. Eu acho que ninguém teria a menor dúvida da o número 1. É ou não é, pessoal? Porque ela participou daquele grupo católico, né, religioso. Ela, o Vinícius, o Murilo Mendes, o outro. E o que é que você considerou para ser o 2 falso, linda? A voz aí bem eloquente. O que é que tu considerou como erro? Voz de mulher. Não pode se esconder. Por que vocês acham? Eu vou logo mostrar para vocês que a minha amiga não está. Espera ainda, pessoal, que eu estou aqui. É porque eu não sei se é a bateria. Alguém pode me ajudar aqui? Não sei se é a bateria que eu estou tentando mostrar a resposta, mas não está dando certo. Só passa, é? Mas eu passei e aí não deu certo. Bom, eu quero saber, ela está certa. A letra teu 2 está falso. Eu quero saber o que é que está falso no 2, pessoal. O quê, meu vizinho? Ela fala da efemeridade do tempo. Será que não é ela que fala do tempo? Vou ler o número 2 de novo. Para a escritora, o tempo elimina tudo. E será que elimina também a memória? Talvez, eu adorei o talvez. Vocês lembram que uma pessoa pode morrer, mas se deixou uma obra, ela não morre, ela só morre fisicamente. E você está sempre falando. Vocês lembram mais ou menos quando o Camões morreu? Assim, eu falo do século, viu? Não quero data não, isso aí é para a família dele. Você lembra quando ele morreu? Que século? Século XVI. E a gente fala do Camões? Ele morreu em 1580. E vocês falam do Camões ainda? Atualíssimo. Mas não, ele não morreu? Ele morreu, mas a obra dele continuou, com certeza. Eu tenho quantos minutinhos? Tem uns 15, né? Esse aí é o poema que o professor não colocou, mas colocou no exercício. Eu acho que é um dos poemas mais perfeitos. Dá para fazer questão de biologia, dá para fazer questão de um bocado de matérias, com certeza, porque é um poema muito perfeito. Rosa de Hiroshima, primeiro, que não é rosa, é uma metáfora. Vocês lembram que antes de ser rosa é um botão? O que é que acontece com a rosa? Ela abre. E para a bomba atômica ter caído, foi o que aconteceu? Explosão, a radioatividade que se espalhou, né? Então é por isso que ele coloca. Alguém lembra Hiroshima? Uma das cidades, com certeza. Hiroshima e Nagasaki. Bom, pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa. E aí a gente já logo identifica estúpida e inválida. A guerra sempre é estúpida.
A rosa com cirrose, a antirrosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Olha, foi tão terrível o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, que os bebês, obrigada, meu bem, que os bebês hoje, né, que estão vivos, eles estão aí, né, cheios de problemas. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa, eu li, já tem um bom tempo que eu li, que desencadeou uma geração de gente com câncer. Vocês já sabiam disso? Essa geração toda que passou por... ficou bom? Obrigada, querida, pela gentileza. Bom, então, é um problema, foi uma coisa absurda. E a guerra é estúpida porque os que promovem a guerra não vão lutar, não vão morrer na guerra. As outras pessoas que vão no lugar, né? Não sei se vocês lembram, O Menino do Dedo Verde é uma obra muito perfeita, francesa, que ele diz que os presidentes que promovem a guerra é que deviam um lutar contra o outro. Eu também acho. E não matar os rapazes tão perfeitos. Vamos ver se a gente consegue, se a gente puder, 2 minutinhos antes, vocês estão cansados. Esse poema de Vinícius de Moraes acentua o teor parodístico da geração de 30, a paródia, que a geração de 30 não foi muito parodística. Quem foi muito parodística foi a primeira geração, inclusive falando do índio, falando dos problemas, do nacionalismo que não é mais paisagístico, né? Detonando com todas as coisas que foram feitas, sobretudo com o indígena. Engajamento político da geração de 30, o isolamento social da geração de 30, a preocupação social da geração de 30, ou a técnica costumbrista, né, assim, meio triste, da geração de 30. O que é que vocês acham que seria melhor? Numa prova, a gente ficava, né, pensando no engajamento político, a gente pensava também, né, no social, porque essa geração pensou nisso. Mas para o poema, o que é que vocês acham que é melhor? Eu não ouvi nenhuma voz. Vocês acham que a B é melhor, que a D é melhor? Oi? Tá bom, ele fez o poema para falar sobre a Rosa de Hiroshima, que foi a bomba, né, atômica que caiu na época da Segunda Guerra Mundial. Então, qual é a preocupação que vocês acham mais? A preocupação política dessa geração ou a preocupação social dessa geração? Vocês acham social? Eu acho que é o engajamento político. Por quê? Porque a gente acabou de dizer que a guerra não é promovida por nós da sociedade. Quem é que promove a guerra, pessoal? Os dirigentes. Os dirigentes. Vocês lembram mais ou menos quem foi que mandou jogar bomba, de onde partiu essa ideia? Estados Unidos, que quase não provoca nenhum problema, né, pessoal? Oh, com certeza. Então, é por conta disso, porque a guerra é promovida pelos políticos. Outros problemas, não. Eu vou dar uma passeada mais para frente, tá certo? Para a gente poder fazer, porque nós temos ainda outras questões. Tá certo? Vamos, essa daí, que eu acho que é interessante, vendo um texto, e eu gostei muito dessa questão, já passou, a resposta passou, eu gostei muito porque é uma palavra que o Enem usa muito falando de gênero textual. Alguém lembra o que é uma injunção? Injunção é um tipo de tipologia textual em que você fica ali dando um passo a passo para alguém fazer. As injunções aparecem no modo imperativo. Os médicos daqui da sala vão usar muita injunção para fazer prescrição, tipo, pingar 2 gotas no olho ou tome esse remédio durante a refeição. E a gente já percebe que ele diz, ó, né, não faças verso sobre acontecimentos, não há criação. Penetra surdamente, então ele fica o tempo todo nos fazendo, né? Embora seja uma questão de interpretação, mas vale a pena. Uma coisa que mais cai na prova é isso aqui, só que ele usa lá a palavra persuasão ou persuasiva, mas a injunção está muito próxima das propagandas, inclusive, tá bom? Ele está dizendo que se alguém quiser escrever. Bom, chegou esse poema e eu quero dizer a vocês que eu quero chegar até o 10º, que é a questão do Enem. E aí ele vai fazer uma outra pergunta com aquele poema. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. E imagine um sol estático, né? Uma coisa parada, com certeza não seria poesia. Uma característica marcante na obra deste poeta brasileiro que a gente encontra nesse poema: questionamento da própria humanidade, o negativismo lírico,
pessimismo destrutivo, a glorificação do homem social ou exercício da metalinguagem? Eu quero que vocês me digam, né, que a gente está se esvaziando, eu quero que vocês me digam o que vocês não marcariam se a prova fosse agora. Eu não marcaria a glorificação do homem social de jeito nenhum. Outro que vocês não marcariam? Eu não ouvi, não. Eu também não marcaria negativismo, né? Eu acho que o poema não tem toda a vertente que ele já nos aconselha. Se a gente aconselha alguém a fazer alguma coisa, é porque a gente não é tão negativo. E eu quero saber de vocês, se a prova fosse agora, que item parece contemplar muito? Qual? Vocês acham que é? E eu também achava que era que o professor deu uma outra. Ele acha que é o questionamento da própria humanidade, porque está aqui. Mas eu acho que ele está fazendo um exercício, dizendo como é que se escreve, para que serve a poesia, né? Aí você vê como, está vendo? Como a questão do Enem é complicada, porque os poetas, né? Então, ele acha, o professor, que ficou muito mais presente se a poesia, se não há criação nem morte perante a poesia, é porque o que mais se ressalta aqui é o homem. Mas eu acho que, e aqui também eu acho que ele achou que era a letra A, porque ele falou sobre a questão marcante. O que mais preocupou Drummond foi falar sobre o estar no mundo, e não só o exercício de escrever sobre a sua poesia. Licença. Eu vou lá para o número 10, né, para a gente... Essa que é do Enem, não, né? Não, essa que é do Enem. Essa que é do Enem. Essa me chamou muita atenção, porque eles colocaram 2 poemas, e assim, é muito complicado, porque além dos 2 poemas, os itens são longuinhos também, né? Por exemplo, acho que vocês conhecem essa Cota Zero, que é um poema de origem ainda, né? Um poema pílula, piada, é bem pequenininho, Cota Zero, e também colocou um outro poema, né? Porque ele está fragmentado, é um poema imenso. E aí eu disse o seguinte, o Enem, sobre esses versos extraídos de alguma poesia, que é o primeiro livro dele, os 2 textos, aí, como eu não conheço nada, uma coisa boa era ler bem rapidinho. Mas como eu sei que vocês conhecem de certa maneira o poema, eu vou ler para vocês darem e a gente encerra, porque eu sei que vocês estão muito cansados, com certeza. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotou-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Então, o nome do poema aí, Sobrevivente, né? Super metafórico. E aí, Cota Zero, que é de outra linhagem, ele diz, stop, a vida parou ou foi o automóvel? Né? Então, sobre esses versos, ele quer que vocês digam. Vou reler aí cada item, vou ler um pouquinho devagar, para que a gente não precise reler de novo. Os 2 textos podem ser aproximados quanto ao tema, a mecanização do cotidiano. Entretanto, enquanto o primeiro apresenta uma visão crítica sobre o tema, o segundo faz uma apologia bem-humorada do progresso urbano. Letra B. Os textos assemelham-se não apenas quanto ao tema, a automatização da vida humana, mas também quanto à linguagem. Ambos apresentam a brevidade e a descontinuidade sintática, características de alguma poesia. C. A crítica à mecanização excessiva que caracteriza a vida moderna evidencia-se no texto 1, especialmente no emprego da antítese no primeiro verso e no texto 2, no emprego que eu fui ler ali e me perdi, no emprego do estrangeirismo ou barbarismo, né, com a palavra stop. Dado, o texto 2, através de uma linguagem marcada pela concisão telegráfica, a crítica presente no texto 1, uma vez que os termos zero, stop, e parou, indicam a total dependência da vida moderna em relação às máquinas. E a letra E, a máquina, como assunto poético, pode ser verificada nos 2 textos, o que torna evidente a influência exercida sobre o autor da vanguarda artística conhecida como futurismo. Eu não sei se vocês notaram, ele botou um bocado de assunto dentro de uma mesma questão. E eu tenho certeza que na hora que vocês leram antítese, vocês parariam lá para ver se realmente tem uma antítese. Que item vocês acharam assim totalmente estranho como resposta? Eu também acho
que o fato de falar de máquina, ele não falou de velocidade, como os futuristas, né, faziam isso. Quem tem essa pegada futurista são os da primeira fase, né, o Oswald de Andrade. A gente não vê a velocidade das máquinas aqui. Bom, outro item que vocês não marcariam. C. Eu quero saber por que você não marcaria C, linda? É voz de mulher. Eu acho que isso é pura bobagem, né? Emprego do estrangeirismo ou do barbarismo. Não quer dizer nada. Ele falou isso porque na época já estava começando e hoje. Hoje ninguém aqui nessa sala passa um dia na vida sem falar uma palavra em inglês, com certeza por conta das tecnologias, sobretudo. Mas ele, se você vai observar, o inglês está se formalizando muito aqui, mas ainda o francês é muito forte nessa época. Outro item para a gente ficar entre dois. Sempre é bom ficar entre dois, que vocês não acham muito bom, já que é a questão do Enem. Qual? Eu achei não muito bom a letra A, e eu queria saber de vocês por que vocês não acharam muito bom a letra A. Os dois podem se aproximar quanto ao tema da mecanização do cotidiano. Entretanto, enquanto o primeiro apresenta a visão crítica sobre o tema, o segundo faz uma apologia. Eu acho que também ele é crítico. Vocês não acham que ele é crítico também, não? Bom, foi a vida que parou o automóvel, é uma crítica do progresso aí do urbanismo. Portanto, não gostei quando ele toma. E aí, com certeza, se vocês não estivessem muito cansados, que eu conheço alguns aqui na aula que eu vim, que vocês estavam muito ativos, mas também era outro momento. E você vê que o D tem tudo quanto precisa como resposta, né? A crítica, a concisão. E eu queria perguntar para vocês se vocês lembram o que é concisão. Palavra que já definiu muitas questões no Enem. Que é uma coisa concisa. Eu não estava preparada, mas se alguém quiser, depois eu mando um glossário técnico para vocês. Vocês cobrem ao Fábio que eu mando para vocês. Uma das coisas mais interessantes de uma prova é exatamente o vocabulário. Conciso é o oposto de prolixo. Estão ouvindo? Você lembra de um texto romântico que a gente lê, entendeu tudo, eles continuam ainda descrevendo? Não são concisos. Conciso é dizer tudo em pouquíssimas palavras. Alguém aqui nesse auditório lembra de uma questão que eles falaram sobre os tweets? E que a resposta era a concisão, porque o tweet tem 140 caracteres, então ele não pode ser longo. Tudo que é conciso é curtinho, como a gente vê aqui nesse poema. E esse de curtinho não tem nada. Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? É porque o professor, a pessoa que fez a prova fragmentou. Eu queria agradecer a vocês, os resistentes, os combatentes de guerra aí, tá bom? Desejar do fundo do meu coração uma prova maravilhosa e vocês terem resistido até o fim, porque eu sei que vocês estão muito cansados. Muito obrigada por tudo, tá bom? Excelente prova.